E hoje eu quero falar com vocês uma palavra que Deus, Ele me acordou 5 horas da manhã e Ele falou ao meu coração. Porque a Bíblia fala que Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. E quando você acorda e você começa a receber de Deus uma palavra e aquilo começa a ser construído dentro de você, com certeza é o Espírito Santo falando ao seu coração. E um dia anterior, que foi ontem, conversando com o meu filho, nós estávamos conversando sobre o favor de Deus, né? E um dos favores de Deus é esse: Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. E aí, quando foi 5 horas da manhã, Deus começou a falar comigo. E Deus falou comigo assim, ó: seja feliz e grato. Diga para o seu irmão assim, ó: seja feliz e grato. Você percebe que muitas pessoas, elas não são felizes. Porque a felicidade das pessoas estão condicionadas ao que elas têm ou deixam de ter. Para você ser feliz, independe do que você tem ou deixa de ter. Você tem que ser uma pessoa resolvida dentro de você. Tem pessoas que acham que elas serão felizes depois que elas casarem. E tem gente que descobriu que não é isso. Tem gente que acha que vai ser feliz depois de separar. E tem gente que descobriu que também não é isso. Tem gente que acha que vai ser feliz quando se formar, quando tiver dinheiro, quando comprar sua casa própria, quando comprar um carro. E você pode observar que as pessoas, quando buscam a felicidade dessa forma, elas começam a se perder até nas redes sociais. Porque elas começam a deixar entrar dentro dela um sentimento chamado inveja. E ela começa a esquecer do todo que Deus já fez na vida dela. Ela deixa de ser uma pessoa grata por tudo aquilo que Deus já fez na vida dela, que trouxe ela até aqui. E ela começa a ser uma pessoa que vai só focar naquilo que falta. E ela acha que aquela falta sendo suprida, ela será feliz. A única forma de uma pessoa ser feliz e realizada e bem-aventurada é estando verdadeiramente em Cristo, meus irmãos. Cristo é a nossa verdadeira felicidade. Você viu o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo sofreu ou não sofreu? Sim ou não? Sim. Padeceu ou não padeceu? Sim. Soube ter abundância e soube padecer necessidade. Mas o apóstolo Paulo, ele deixou de cumprir a missão dele por causa das circunstâncias? Não. Porque ele sabia que o que esperava ele, a coroa incorruptível, era muito maior do que tudo aquilo que ele passava nessa terra. Quando as pessoas são focadas em serem felizes por causa de coisas, essas pessoas cairão na mão de falsos profetas e de pessoas que lhe tirarão tudo. Uma certa mulher, lá em Limeira, quando eu pregava em Limeira, no interior do estado de São Paulo, a mulher chegou para mim na igreja, ela tinha fazenda, tinha chácaras, ela tinha casas, ela tinha carros, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo, mas ela não era feliz. E ela chegou para mim e ela falou: pastor Paulo, o que eu preciso colocar no altar, o que eu preciso dar, o que eu preciso fazer, o que o senhor pedir, eu vou dar, eu vou fazer. Mas eu quero a minha felicidade. Eu falei: o que eu pedir você faz? Faço. Qualquer coisa, qualquer coisa. A mulher estava disposta a dar tudo que ela tinha. E eu falei assim: eu quero que você entregue a sua vida para Jesus e renuncie o pecado. Ela nunca mais voltou na igreja. Nunca mais. Mas se imagina uma mulher dessa caindo na mão de um charlatão. Arrancava tudo dela, irmãos. Tudo dela. Por quê? Porque é uma pessoa que está à busca da felicidade, à busca do seu socorro, focado em coisas. A Bíblia fala: colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Digam graças a Deus. Vos serão o quê?
acrescentado. Então você não vai ser feliz quando você arrumar um homem. Você não vai ser feliz quando você arrumar uma mulher. Você não vai ser feliz quando você comprar uma casa. Você não vai ser feliz quando você comprar um carro. Você vai ser feliz quando você estiver em Deus. Ele é a sua verdadeira alegria. E sabe como que a gente percebe como nós estamos? É quando nos é tirada alguma coisa, quando nos falta alguma coisa, ou quando a gente não consegue aquilo que a gente tanto deseja. E muitas pessoas chegam até mesmo a levantar a sua boca contra os céus e falar contra os céus, porque não têm o que desejam. E não é esse o caminho. Embora você não deve ser uma pessoa que aceite viver as piores dessa vida, as piores coisas dessa vida. Pelo contrário, Deus tem sim o melhor para você. Mas isso não se resume somente aqui não. Aquele que espera em Deus somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Então, antes de você provar das coisas de Deus, seja feliz. Seja feliz. Eu conheço pessoas que quando não tinham nada eram felizes. E depois cresceram e continuam mantendo a sua essência de felicidade. E sempre dando um passo atrás e entendendo que é Deus, que é o favor de Deus na vida dela. Seja feliz. Olha o que diz Marcos capítulo 4, no versículo 19. Olha só. E seja grato também. Diga amém, Jesus. Seja feliz e seja o quê? Grato. Por que seja grato? Quem é que já provou de coisas boas da parte de Deus? Foque nisso. Ó, vou dar um versículo para você. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E será eternamente. Foca nisso. Foca nisso. Seja feliz e grato a Deus. Marcos 4,19 diz assim, ó, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e a palavra se torna infrutífera. Uma pessoa que ela começar a caminhar para esse lado, somente das coisas, a palavra de Deus, ou seja, o agir de Deus, que vem sobre a pregação do Evangelho na vida dessa pessoa, não acontece. Ela pode prosperar como muitos prosperam. Até o ímpio prospera, você sabe disso, né? Mas a prosperidade do ímpio é palha. É como verdura. Você olha, a prosperidade de Deus é diferente. Olhe na Bíblia as pessoas que Deus prosperou. Olhe para Boaz, olhe para Salomão, olhe para Davi. A prosperidade, olhe para Abraão. Olha para essas pessoas que Deus realmente veio com favor dele sobre essas pessoas. Elas foram abençoadas em tudo, irmãos. Olha para Jacó, que não tinha nada. Foi para a terra do seu tio e volta abençoado com família, volta abençoado com posses, volta abençoado com tudo, mas volta abençoado acima de tudo, servindo um Deus vivo e um Deus poderoso. Um Deus tremendo, um Deus grandioso. Quando nós não damos atenção a sermos resolvidos, felizes e gratos a Deus, e começamos a deixar os cuidados desse mundo tomar conta, a gente vai ver uma família bonita, uma família feliz, e aquilo não vai nos alegrar, aquilo vai nos entristecer. Meu Deus! Escuta isso. Aquilo não vai nos alegrar, a gente vai até admirar, vai achar bonito, mas vai nos entristecer, porque a gente vai pegar aquilo e a gente vai querer, que a gente vai desejar, vai olhar para a nossa vida e por a gente não estar vivendo ainda aquilo, a gente vai entristecer. Isso chama-se um sentimento chamado o quê? É inveja. E a inveja, ela é a podridão dos ossos, ela acaba com a estrutura de qualquer ser humano. Ela acaba completamente. A Bíblia fala que Eliseu, ele desejou a unção de Elias, mas ele não invejou a unção de Elias.
A Bíblia fala que a gente tem que ter com os grandes para ver o caminho deles. Por que ele conseguiu isso? Por que ele tem esse favor de Deus na vida dele? Quais são os princípios que ele respeita? Quais são os princípios que ele tem dentro da casa dele? Eu vou conversar com essa pessoa deve ter coisa para me passar. Essa pessoa deve ter coisa para me ensinar. Essa pessoa tem algo que é de Deus. Eu quero aprender. Mas quando a gente vai conversar realmente com pessoas assim, geralmente a gente vai ouvir coisas que vai, na maioria das vezes, nos confrontar. Porque nós somos resultados das nossas escolhas. Meu Deus. Não, pastor, eu sou resultado daquele sem vergonha, daquele homem que fez aquilo comigo, que fez aquilo. Mas se você analisar direitinho, você já vai ver que ele tinha um desvio, mas você está tão apaixonada. Você está tão apaixonado, tão loucamente apaixonado, pessoas falaram, mas você está tão que você entrou sabendo. Você entrou sabendo. Irmãos, quando você entrar num relacionamento, a Bíblia fala que você tem que ver o fruto. É aquilo que você vai comer a vida inteira. Se ele é ignorante com a mãe, vai ser ignorante com você. Se ele bateu na ex, vai bater em você também. Se ele não se converteu. Ah, ele é uma benção, só bebe. Quando bebe, ele fica descontrolado e bate todo mundo, quebra tudo. Vai ficar repondo as coisas em casa a vida inteira, se não se converter. Se não houver uma mudança. Ah, pastor, o homem é gente boa, trabalhador, não deixa faltar nada. Mas é mulherengo. Vai ser traído a vida inteira se não se converter. Não tem conversa, irmãos. Se Jesus não entrar, não tem mudança. Agora, se a pessoa quer pagar o preço, depois não reclama. Só que depois de anos, a pessoa pode olhar para trás e falar assim, estou vivendo essa vida, por quê? Escolha-se. Tem um ditado lá fora que fala assim, melhor sozinho do que mal acompanhado. Tem gente que não vai trazer felicidade. Vai trazer problema. O apóstolo Paulo falou assim, se vocês puderem, fiquem igual eu. Casa não. Mas se vocês não quiserem se conter, não puderem se conter, case. Porque é melhor casar do que abrasar. Case. Mas casar com quem? Vai casar com quem? Aí tem que orar para Deus colocar uma pessoa no seu caminho que realmente seja uma pessoa que te ame. Porque quando uma pessoa ama a outra, irmãos, ela não é egoísta. Quando uma pessoa ama a outra, ela não quer tirar de você, ela quer doar. O amor, ele tem que jorrar. Quando a pessoa ama e ela só quer arrancar, ela não ama. Ela não ama, ela está por conveniência. Ela não ama. E tem gente que não ama, irmão, não ama. Aí arruma um homem, começa já a sair com o homem. Não, mas ele tem uma condição, ele é bom, ele tem um dinheirinho aí, vai me sustentar, e não sei o que lá. É fria, filho. Vai trabalhar. Vai se colocar diante de Deus. Faça a vontade de Deus, que as bênçãos vão te alcançar. Você dá coisa ruim para o seu filho? Pois eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala que na terra tem filhos de Satanás e tem filhos de Deus. Tem filhos do diabo e tem filhos de Deus. Tem. Os filhos do diabo estão envolvidos por mentiras, enganos. E se a pessoa ela é uma pessoa que está disposta a viver uma felicidade, olha para mim, uma felicidade nas coisas dessa vida, sempre a vida dela com Deus vai ser um peso. Ela vai estar sempre falando, pastor, estou na luta. Ai, pastor, é uma luta. Ai, pastor, estou fraco, estou uma luta. Ai, pastor, estou fraca, estou uma luta. Estou fraco. Por quê? Porque ainda as coisas se movem mais do que Deus para ela. Quando Deus se move mais dentro dela, ela renuncia o que for para seguir a Deus. O que for para seguir a Deus. O que for. Os cuidados dessa vida, irmãos, a ambição das coisas, entrando, sufocam a palavra. E a palavra de Deus, ela fica infrutífera na vida das pessoas. Então,
que eu tenho que fazer? Olha Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Para gravar, fala mais uma vez pro seu irmão assim, ó, seja feliz, resolvido e grato a Deus. Amém, irmãos? Seja feliz, meu irmão, resolvido e grato a Deus. Olha só, sejam vossos costumes sem o quê? Sem avareza. Irmãos, a pessoa que é materialista é difícil. A pessoa é avarenta demais, irmão. Paga nada para ninguém, irmão. Olha, se tiver alguma coisa na igreja que a pessoa tem que desembolsar, que seja 10 reais, a pessoa já acha que é muito. É uma avareza, ou em qualquer lugar. Faça as coisas sem avareza. Você pode ver esses avarentos. Não tem nada, irmão. Não passeia porque é avarento. Não dá um presente para a esposa porque é avarento. Não dá um presente para o marido porque é avarento. Às vezes, claro que às vezes a pessoa não tem condições. Mas estou falando do avarento. Não faz nada, não faz uma coisa diferente. Não oferta porque é o quê? Avarento. Um dia a gente ia receber um pastor na igreja. E aí nós reunimos os obreiros. Falou, vamos fazer um... Não é os obreiros que estão aqui agora não. Falei, vamos fazer uma janta para a gente receber o homem de Deus. Cada um dá uma coisa. Que aí não fica pesado para uma pessoa fazer tudo. Né? Aí teve gente que falou assim, eu não vou dar porque eu não vou comer. Você acredita nisso? Verdade. Eu não vou dar porque eu não vou comer. E às vezes a pessoa vai dar 5 reais e quer comer 30, 40, 50 reais. É avarento. Não dá um presente para ninguém. Mas ele quer ser presenteado. A pessoa que ela é materialista, ela é assim. Ela é desse jeito. Ela não honra ninguém, ela não abençoa ninguém. Mas ela quer ser o quê? E a base do trono de Jesus é o quê? Justiça e juízo. Então comece a ter um coração generoso. Abençoe. Comece. Quando você for ajudar alguma coisa, ou no Natal de alguém, ou no aniversário de alguém, ou seja, onde for, vai lá e ajuda. E não fica brigando porque o bife que veio no prato foi menor do que o que foi... Eu estou falando para você entender o que é avareza. Porque não tem essa pessoa que ela fica brigando, né? Você comi só um pouquinho. Isso aqui. Isso é um avarento. Diga, Deus me livre se é isso aí. O avarento, irmãos, ele acha que ir à igreja, pegar um Uber, pagar uma passagem, colocar gasolina, é gasto. Quem é de Deus sabe que é investimento. É investimento. Então faça as coisas sem avareza, né? Aqui fala, sejam vossos costumes, sem avareza, contentando-vos com o que você tem. Porque ele disse, eu não te deixarei e nem te desampararei. Entenda uma coisa. Quando ele fala contentando, ele está dizendo para você ser feliz. Para você ser contente. Ele não está dizendo que você não possa almejar coisas maiores. Ele não está dizendo que ele não tem o melhor dessa terra para você. Mas isso não pode ser prioridade. Quando você está contente com o que você tem, o seu culto, o seu louvor vai ser o mesmo para Deus, independente do seu estado emocional, ou independente se a sua conta bancária está boa ou não. Eu lembro um dia, irmão, que eu estava vindo para cá, foi quando inauguramos essa igreja aqui. Inauguramos aqui nesse lugar uma festa que nós fizemos. E eu estava vindo, aí veio um cara, 3 caras, mas pá, arrebentaram a traseira do meu carro. 28 mil para arrumar. Fazia aquele mês lá, eu não tinha seguro, eu tinha vencido o seguro, eu falei, estava correria de reformar a igreja, e eu falei, depois eu vejo isso aqui. Depois eu vejo.
vou deixar as coisas de Deus, vamos fazer, depois eu arrumo. E eu ia coisar e depois ia procurar um seguro, ou renovar, sei lá. Tinha 30 dias para fazer. Arrebentou, irmão. Nossa. Aí desci, olhei, conversei com eles. Depois eu tive que vir aqui fazer o culto. O meu sogro, quando morreu, depois, sabe o que aconteceu depois? Eles pagaram tudo. O meu sogro, quando ele morreu, eu fui na igreja e preguei 3 cultos. E ainda fiz o velório dele. A minha esposa falou assim, bem, meu pai morreu. Eu falei, eu sei, filha. Você vai fazer o culto? Eu falei, vou, filha. Ela falou, mas o meu pai morreu. Eu falei, eu sei, filha, que seu pai morreu. Mas por que você vai fazer o culto? Eu falei, quando seu pai estava vivo, nós saímos de Guaianazes, atravessava São Paulo, ia lá no São Camilo visitar seu pai, todo dia. Todo dia. E Jesus não salvou seu pai, filhinha? Salvou. Eu vou fazer o culto. Por gratidão a Deus. Porque o seu pai a vida inteira foi idólatra. E Deus honrou a nossa fé. E você conseguiu, através da fé, resgatar o seu pai. E o seu pai está com o Senhor agora. Diga amém, Jesus? E ela falou, eu entendi, filhinho. Filhinho, pode ir. Eu falei, eu vou. Dei um beijo nela e fui. Fizemos os 3 cultos. E eu não tinha ninguém para abrir. Então eu tive que cantar, pregar, pedir oferta, orar, atender o povo com luto na minha casa. Então nem sempre, irmãos, na nossa vida vai ser fácil. Nem sempre. Mas se nós não formos definidos assim, dentro de nós, resolvidos, com pessoas contentes em Deus, haja o que houver, a gente vai ficar oscilando no nosso emocional. A gente vai ficar oscilando na nossa vida com Deus. A gente vai ficar 6 meses crente, 6 meses não. Mas se você for uma pessoa assídua, definida, resolvida, grata, você vai fazer uma leitura de tudo na sua vida e você vai falar assim, o Deus que me ajudou lá, mas vai me ajudar aqui também. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja uma pessoa feliz, porque ele falou assim, eu nunca vou deixar vocês. Eu nunca vou desamparar vocês. Seja feliz e sejam gratos. Sejam felizes e sejam gratos. Sejam felizes e sejam gratos. Eu, nessa ida para São Paulo, eu conversei com várias pessoas. E eu começava a ver o cuidado de Deus em tudo, assim, na vida deles, assim, né? Mas tinha um ponto da vida deles que não estava legal. E aquilo era o motivo de eles não atentarem para o todo. Isso tem pego muita gente. Olha um todo, gente. Deus é bom em todo o tempo. E não compare nunca a sua vida com a vida de ninguém. Nunca, principalmente por causa desse negócio de rede social, sabe? Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Ó o fulano, ó o ciclano, ó o beltrano, ó o fulano, ó o ciclano. O próprio Senhor Jesus falou para Pedro, quando falou assim, Pedro, tu me amas, amo, mais do que esses. Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes, o Pedro na terceira falou, o Senhor conhece todas as coisas. Ele falou, Pedro, você é jovem, você cinge a si mesmo e faz o que quer, mas você vai amadurecer e vai mostrar que me ama, sabe quando? Quando você morrer crucificado de cabeça para baixo. A tua vida vai ser menos importante para você do que eu. É isso que ele quis dizer. Aí depois que isso foi falado para Pedro, Pedro vira para Jesus e fala assim, Senhor, e aquele que tu amas, como que ele vai morrer? Que é o João, né? E aí Jesus fala assim, do João, cuido eu, se eu quiser que ele viva, até eu voltar, ele vive. Em outras palavras, toma conta da sua vida, toma conta. Irmão, a gente perde tempo olhando a vida dos outros e querer comparar a nossa com a vida dos outros. Deus tem um lugar para você nessa terra.
Deus tem algo que é só para você nessa terra. É só você descobrir pela palavra os princípios de como criar um filho, os princípios de trabalhar os desvios de um filho, os princípios de como ser esposo, como ser esposa, de como você ser pai, como você ser mãe, como você ser patrão, como você ser empregado. Você vai preparando esses princípios e vai aplicando na sua vida. Deus vai te honrar. Deus vai abençoar você de uma forma e você vai ser resolvido. Se alguém chegar com algo na sua casa, um carrão, comprar uma casona, chegar, você vai olhar assim, não vai te dar inveja. Você é feliz. Você é o quê? Feliz. Você vai ficar mais feliz ainda e você não vai se aproximar daquela pessoa porque aquela pessoa tem algo para te oferecer. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus vai usar pessoas. Deus vai usar. Deus vai usar pessoas, porque é assim que Deus vai fazendo. E quando Deus usa pessoas, quando Deus vai usando pessoas, aquela pessoa que é usada, ela é abençoada mais ainda. Se contente, porque Deus não vai te deixar. Filipenses 4:11, olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 4:11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Que coisa, hein? Olha como vive em paz. Só vive em paz. Mas a pessoa que não é contente, aí a pessoa quer mostrar uma coisa que não é. Não é assim? Não é assim? Quer mostrar uma coisa que não é. Tem vergonha de onde mora. Tem vergonha disso. Você não tem que ter vergonha de nada. Pastor, eu tenho vergonha de levar o senhor na minha casa, porque minha casa é simples. Problema é meu se eu sou arrogante. Problema é meu se eu for ficar olhando na sua casa. Problema é meu, eu sou ruim, eu sou mau. Entendeu? Você não tem que ter vergonha de nada. Você não tem que ter vergonha das pessoas. Você não tem que ter vergonha de ninguém. Você não tem que se diminuir para ninguém. Você não é pior do que ninguém. E você não é melhor do que ninguém. Fazer igual aquele vídeo que o cara senta lá perto de uma moça, né? Ele fala uma profissão com uma linguagem, né? Para não falar que é gari, um exemplo. Já viu esse vídeo, né? Para não falar que é gari, eu nem sei falar as coisas que ele fala lá. Para não falar que é gari, né? Então você não tem que ter vergonha de ninguém, irmãos. De ninguém, você tem que ser feliz. Você tem que ser resolvido. E quando uma pessoa é resolvida, irmãos, ela não tem complexo de inferioridade. Ela não é tomada por ansiedade. Ela não é tomada por depressão. Essa doença na alma que as pessoas estão tendo nessa geração é por causa de coisas, irmãos. É por causa de coisas. O apóstolo Paulo fala assim, em tudo eu sou instruído. E eu sou feliz. Eu já aprendi. E olha o galardão desse homem. O apóstolo Paulo apanhou, irmãos. Foi jogado como morto na porta da cidade porque pregava o evangelho. E daqui a pouco as pessoas começaram a comentar entre elas: cadê o pregador? O pregador morreu. Cadê o pregador? Está lá, está agonizando. Cadê o pregador? Aí chega um lá, né? Chega um outro da cidade. Vocês estão falando de quem? Não, do homem lá, do pregador, o Paulo. Agora eu quero ver se ele vai pregar. Falou, por quê? Não, ele morreu. Mas morreu não. Acabei de passar na praça lá, ele está lá pregando de novo. Ele está lá falando de novo desse Deus dele aí. Está lá. Uma pessoa, irmão, que ela não é resolvida, ela não é feliz, ela vai se calar. Quando a pressão da oposição ao evangelho for grande. Uma pessoa que é feliz, ela vai continuar falando. Uma pessoa que é grata, ela vai continuar falando. Ela não vai se envergonhar de Cristo diante dos homens. E ainda que ela perca a vida por causa do evangelho, ela sabe para onde ela vai. Ela sabe para onde ela vai, porque ela já é uma pessoa que trabalhou isso dentro dela. Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer pessoa, o mundo é assim. No mundo, o fulano de tal chegou, não é assim?
Irmãos, quando eu estava só como apóstolo da Igreja Evangélica da Família, era um tratamento. Quando eu estava como apóstolo da Igreja Evangélica da Família e empresário da Rede Super, dono da Rede Super, o tratamento mudava. Eu ficava chateado com isso, irmão, porque eu acho que apóstolo é maior do que empresário. Eu acho não, tenho certeza. Eu tenho certeza. Ser ministro do Evangelho, meu Deus do céu, embaixador de Cristo, representante do Deus Altíssimo. Nós não somos mediadores, nós somos representantes. O mediador é Cristo. Mas nós somos representantes. Tanto que Deus fala assim, Abraão fala assim, ó, eu dei para o povo o Moisés e também os profetas. Ouçam-nos. Então, isso é muita coisa, isso é um privilégio muito grande. Isso é um privilégio tremendo. Tremendo. Quando você vai num lugar, eu tenho o prazer de falar, eu sou pregador do Evangelho. Tem pessoas que torcem o nariz, problema deles. Pode torcer o que quiser. Às vezes nem conhece a gente. Mas são pessoas que tomam posições por aquilo que escutam, de outros até que dão mau testemunho. Mas eu não sou o outro, eu sou eu tenho que pensar em mim. Minha coisa é com Deus, amém, Jesus? Quando você é resolvido, você é resolvido. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não se move por causa do contexto geral. Você se move pelos céus. Você se move por Deus. Você se move pelo Senhor, por aquilo que Ele fala. Ninguém é o que é pela abundância do que possui. Ninguém. Ninguém. A Bíblia fala da igreja chamada Laodiceia, uma igreja morna, que causa ânsia em Deus. E o Senhor Deus falou assim, ó, ela diz, rica sou e de nada tenho falta. E a Bíblia fala que o Senhor fala assim, não sabes que tu és, o quê? Desgraçada, pobre, cega e nua. Um dia eu fui pregar num lugar, um condomínio lindo, irmãos, cheio de gente rica. Fulano levantava assim, eu sou fulano de tal, minha empresa tal, sou fulano de tal, do ramo tal, sou fulano de tal, do ramo tal, sou fulano de tal, do ramo tal. Eu falei, quanta besteira, irmão. Eu falei, eu sou fulano de tal, servo de Deus. E a minha esposa falou, o que eu falo? Eu falei, fala que você é do lar, que você é minha companheira, que você está do meu lado. Foi. Odiaram a gente. Tem gente que gosta de ser enganado, né? E eu preguei sobre a pesca maravilhosa. Lançar redes sobre a palavra de Deus. Não querem não, irmão. Querem não. Não querem a palavra. Porque os cuidados, a aparência, o mostrar para a sociedade, para muitas pessoas, não para todos, porque não é pecado ser rico. Abraão era o quê? Rico. Mas ele era de Deus. E tem pobre também que não é de Deus. Tem pobre que é de Deus. E tem pobre que quer dar uma de rico, né? Não tem ou não tem? Tem um monte, não tem? Rapaz, rapaz. E é o que mais tem, não é? Tem nome de que vive, mas é morto, né? Tem nome de que vive, mas o cartão está todo estourado. Prosperidade do ímpio, né? Ninguém é o que é. Agora, para pensar. Você pode ver, uma pessoa é eleito governador, é um tratamento, né? Sai da cadeira. É outro tratamento. É um vereador, é um tratamento, né? Sai da cadeira. É um empresário, começa todo mundo a procurar, não é? Fale, todo mundo vira. Porque o homem, ele mede o outro pelo que possui. Só que Deus não. E eu não posso ter isso dentro de mim. Antigamente, irmãos, tinha uma febre no evangelho. Você tem que vencer, irmão. O cara chegava de fusquinha na igreja, ó, o irmão lá derrotado. O outro chegava com a Mercedes, aquele irmão é de Deus. Principalmente quando chega esse negócio de fé, de exercer a fé, tal. Né? E aí teve até uma obreira, que tem igreja que era o extremo mesmo. Teve uma obreira que ela usava um óculos. Né? Óculos é uma bênção, irmãos, para a vida da pessoa. E se a pessoa às vezes, ela nem está orando para os olhos dela. Ela até gosta.
Pastor, ficou bonito? Ficou bonito. E aí a irmã chegou na igreja, aí falou, uma obreira chegou para outra, olha a falta de sabedoria. Ei, irmã, você usa óculos? Tá na derrota, hein? Tem que mandar esse espírito ruim que tá nos seus olhos embora aí para você ficar curado. Aí a moça falou, como é que eu vou orar? Aí olha a cabeça do crente, irmão. Como é que eu vou orar por fulano se eu uso óculos? Como é que eu vou orar por fulano se eu estou com a luta na vida financeira? Como é que eu vou orar por fulano se eu estou... Se o meu marido não me apoia, se a mulher não me apoia? É dando. E aí essa mulher chegou para o pastor e falou, pastor, estou entregando o meu uniforme, não quero mais ser obreira, quando eu ficar curado. Ele falou, por que não? Porque eu até tentei, pastor, ser curado. Na hora do culto eu tirei o óculos, falei, estou curado, quebrei o óculos. E ela trabalhava com aquela datilografia, sabe, né? E ela foi preencher um cheque, pensando que saiu. O patrão dela falou assim, se você não comprar um óculos, eu vou ter que te mandar embora. Ela comprou um outro óculos. Aí quando voltou para a igreja, foi falar com o pastor para entregar o uniforme, porque não era apta para ser obreira, porque eu usava óculos. Aí o pastor falou, quem falou isso para você? Foi a fulana de tal. Falou, Falei, então fala para a fulana de tal que ela pode sentar, pode deixar de ser obreira também. Falou, mas ela não usa óculos. Falei, mas ela usa dentadura. Então que ela ore para crescer o dente dela, ué. É ou não é? É. Tira o óculos e tira a dentadura, não é a mesma coisa? Então, antigamente tinha esse negócio, né? Da pessoa ser de Deus, que a pessoa está, eu ser de Deus, ser de Deus, porque, irmão, ser de Deus está relacionado a caráter e fruto, e não a dons, e nem o que a pessoa possui. E se o foco da igreja, o foco do povo que vem buscar Deus, é um culto para mim, para eu resolver o meu problema, a gente já está errado. Porque o culto tem que ser para Ele. Diga amém, Jesus? Tem que ser para Ele. Tem que ser para Ele. Aí Ele vem e fala para a gente o que a gente precisa ouvir. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Aí Ele começa a operar. E você vai ver que essas pessoas que praticam isso, essas pessoas que nem tem o foco de tantas coisas assim, embora ela luta, claro, ela batalha, ela, né? Ninguém quer viver uma vida bancarrota, né? Você vai ver que essa pessoa ela começa a ser suprida em tudo, ser abençoada em tudo. Mas antes de falar disso, vamos lá, mais um versículo aqui. O versículo, Mateus capítulo 6, 25, vai lá. Olha só. Por isso vos digo, não andeis o quê? Cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Irmão, tem gente que se não tiver uma roupa nova, acabou. Chora. Não tenho nada. Tem um monte lá. Mas está aqui. Essa eu já usei. Tem. Não é só mulher, não. Tem homem que é pior do que mulher. Sabia? Irmãos, eu quero que vocês sejam abençoados em tudo. Em tudo. Que sobeje, que você tenha para dar. Diga amém, Jesus? Eu quero mesmo. Isso é a vontade de Deus. Mas se você não tem, não deixa aquilo virar motivo para você ser infeliz. Não deixe. Continue servindo a Deus com alegria, que aquilo que você não tem, você vai ter. E você sabe que, assim como Deus olhou para Adão, quando ele não tinha uma esposa, né? Quando ele olhou para Adão, né? E o pastor Cláudio até brinca, né? Que Deus viu o homem muito feliz e tal, né? Falou, vou arrumar um problema para o homem. Eu não acho que a minha esposa é um problema, não. Eu acho que é uma benção. Mas eu sei que ele estava brincando, amém, Jesus? Mas eu acho que a mulher é um presente de Deus, então é uma bênção, né? Então o Senhor viu a necessidade de
de Adão, e ele falou assim, vou fazer uma mulher, vou preparar e vou trazer uma adjuntora para ele. A Eva foi presente de Deus. É que os presentes que a gente recebe, se a gente não souber, a gente como homem não souber cuidar, a gente perde os presentes. Porque onde estava Adão quando o Satanás chegou até ela? O cara só maltrata a mulher, é um exemplo. Só fala besteira. O camarada é o sol e a mulher é a lua. Tudo por causa do dinheiro. Em vez do cara estar lá com a mulher dele, naquele momento gostoso, entre marido e mulher, o cara fica na madrugada honrando homens. E nem precisa disso. Ah, meu irmão, vai honrar tua mulher. Porque na hora que o Ricardão chegar, aí tu vai ver. Ah, pastor, mulher não presta, não. Que não presta é você que não cuidou dela. Porque se você cuidasse dela, seria diferente. Só se ela fosse muito sem vergonha mesmo. Mas se um homem cuidar, é diferente. Cuida. Cuida. Deus viu a necessidade do Adão e deu. Irmão, você sabe que Deus deu tanta coisa para as pessoas se perderam na bênção que Deus deu? Verdade. Se perderam na bênção que Deus deu. Só não tem nada, compra uma chácara, agora não tem tempo para Deus. Não tem nada, compra um carro. Quando não tinha, é para a obra de Deus, pastor. Depois que tem, é para sair com os amigos para a balada. Então a pessoa se perde. Não tinha um marido, não tinha um namorado. Deus, me dá um namorado, dá um marido, né? Um esposo, né? Pede um esposo, tá? Dá um esposo. Aí Deus dá uma pessoa, a pessoa já vai fazer tudo errado. Se perde nas bênçãos que Deus deu. Se perde completamente. Os princípios de Deus devem ser preservados em todos os momentos. Aí você não só será abençoado, você vai se manter na bênção de Deus. Aleluia, irmãos. Você vai se manter na bênção do Senhor. João 6,11. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E Jesus tomou os pães e havendo dado o quê? Seja feliz e o quê? Grato. Quantos pães ele pegou nas mãos? 5 pães e 2 peixinhos. Quantas pessoas tinham para alimentar? Milhares de pessoas tinham para alimentar. Aquilo que ele pegou na mão era insuficiente. Talvez você está vivendo um momento, irmãos, em que o seu salário é insuficiente. Em que o seu marido é insuficiente ainda. A sua esposa ainda é insuficiente. Ainda é. Até o seu ministério, a igreja aqui ainda é insuficiente para você. Eu sou insuficiente. Às vezes sua família é insuficiente. Na verdade, a gente é cercado de coisas de escassez, irmão. Só que se a gente começar a olhar para isso e falar, não dá para nada, esse salário de miséria, esse meu patrão que não olha para mim, e ficar murmurando para um, ficar murmurando para outro, ficar murmurando para outro, não adianta nada. Não resolve. Não resolve. Às vezes a empresa vai e dá um agrado. Para que eu quero isso? Tem gente que é assim. Não é? Reclama de tudo. De tudo. De tudo. 5 pães e 2 peixinhos era insuficiente. Só que estava na mão de alguém que sabia agradecer. Estava na mão de alguém que era grato. Pastor, esses clientes ficam me enchendo. Ai, pastor, sério, hein? Pede para morrer então, irmão, porque eu vou te falar uma coisa, a pessoa ora para ter cliente, depois fica murmurando os clientes. Só no céu que você vai ficar livre desses clientes seus. É verdade. Mas pastor, e sempre tem aquele que é mais. Tem ou não tem? Tem. É para trabalhar a nossa vida. Tem que orar por eles, por esses clientes todos aí. E tem cliente que eu vou te falar, hein? Tem ovelha que quer ser cliente na igreja, sabe?
É? Eu gostei disso, mas não gostei disso, pastor. Falei, infelizmente, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, então não posso fazer nada. Eu não posso mudar o que está na Bíblia porque você não gostou. Você é que tem que mudar a sua vida porque está na Bíblia. E quando a pessoa entende isso, a pessoa vai romper, irmãos. Porque a Bíblia ela tem que ser, para mim, para vocês, para todos os cristãos, como verdade absoluta e não relativa. A minha opinião eu posso ter, mas quando confronta com a palavra de Deus e Deus mostra a luz, eu falo, não, Deus, misericórdia, o Senhor é do alto e eu sou de baixo. O Senhor é dos céus e eu sou da terra. Trabalha na minha insignificância. Trabalha na minha pequenez, Senhor. Os seus pensamentos são maiores do que os meus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu andarei por ele. Então eram 5 pães e 2 peixinhos. E para aquilo não dava para aquela pessoa, mas só que estava na mão daquele que tudo é, gente. E Jesus falou assim, olha, se vocês creem em mim, façam as mesmas obras que eu faço. Irmão, começa a pegar o teu olerite e começa a falar, Senhor, muito obrigado. Porque até aqui o Senhor me ajudou. Começa a agradecer. Eu não estou dizendo para você agradecer porque faltou boleto para pagar, não. É porque sem aquilo estava pior. É ou não é? Sem aquilo estaria o quê? Pior. Sem aquilo estaria pior. Você vai ver que Jesus, ele nesse ato aqui, ele não ora, ele só levanta e agradece. Quando ele baixa o cesto, já não são 5 pães e 2 peixinhos. É isso que eu quero que você entenda. Já não são mais 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo deu para ser distribuído para os discípulos, deu para ser distribuído para as pessoas, o povo que estava ali. E a Bíblia fala aqui, olha só o que a Bíblia fala, olha onde Deus quer te levar. Olha onde Deus quer te levar, né, com essa mensagem. E repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles... O quanto eles queriam. Você sabe que tem gente, irmãos, que vai começar a alinhar a vida com Deus. Como diz Deuteronômio 8, Deus vai dar a palavra, ele vai praticar, vai obedecer. E a Bíblia fala assim, ó, que tudo isso vai ser para te colocar numa terra onde você vai comer o pão sem escassez e nada te faltará nela. Às vezes você está aqui e ainda está faltando. Não está como você quer. Mas Deus está dizendo, seja feliz e grato. Não é acomodado. Não é aceitar viver uma situação ruim. Deu para entender? Mas independente de tudo, seja uma pessoa feliz. Porque senão você não vai conseguir resistir aos ataques emocionais. O inimigo vai tentar usar de tudo que está à nossa volta para fazer a gente ser minado na fé. Mas quando ele mostra que o pão não está presente, e a gente fala, mas eu não estou com Cristo somente por causa do pão. Porque a Bíblia diz que nós não devemos viver somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se é o momento de eu perseverar, eu vou perseverar. Se é o momento de eu ter paciência, eu vou ter paciência. Mas eu não vou sair da presença de Deus porque faltou o pão. Eu não vou fazer como Elimeleque, que faltou o pão. Ele pegou a família dele, levou para uma terra de Moabe, que era uma terra de pecado. Ali ele morreram seus filhos e a mulher ficou desamparada. Eu não vou fazer isso. E depois ela ouviu falar que Deus visitou Belém com pão. E por que não visitou ela? Porque ela saiu, porque o pão moveu o marido dela. A falta do pão foi que moveu o marido dela. Gente, as coisas não podem mover a gente. Até para buscar a Deus, as igrejas, eu não digo as igrejas, o ser humano no geral. Muitos estão indo buscar a Deus por causa de coisas. É ou não é? É. Alguns desistem de ir à casa de Deus porque, pastor, eu estou numa luta. Pastor, faltou isso aqui, pastor. Eu fui surpreendido por isso, pastor. Um cliente me deixou, pastor. Fui mandado embora. Peraí, mas você é um crente que vive por coisas ou você é convertido e vive por Deus? Tem que viver por Deus. As coisas são consequências. É para ti, Senhor.
As coisas são consequências. Irmãos, eu estava diante de Deus. Eu estava 5 horas da manhã. Eu acho que não era 5 não, devia ser 4, porque eu olhei no relógio, eu estava com o relógio de São Paulo. E começou a vir no meu espírito: seja grato e feliz. Eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui. Você sabia que eu converso com pastores, e um dia eu até conversei com pastores daqui, eu falei assim: gente, quando eu pregava para 8 pessoas, eu já preguei para muitas pessoas, para 1000 pessoas. Quando eu pregava, fizemos um evento em Limeira com 5.000 pessoas no ginásio. Irmãos, aqui na Praça do Rádio mesmo, nós pregamos para 20.000 pessoas ali. E de repente eu estava pregando para 8 pessoas. E uma coisa é você não ter e pregar para as outras 8 pessoas. Outra coisa é você ter tido e de repente não ter mais nada. E aí, irmãos, eu ficava olhando para as cadeiras vazias. Não, Deus, ficar só. O Senhor chegou para mim e falou assim: por que você observa o que falta e você não observa o que eu já te dei? Nunca mais. Se você vir aqui e tiver uma pessoa, eu vou pregar do mesmo jeito que pregar para 1000. Porque você é tão valioso quanto outros. O Jonathan fez um culto aqui, quando eu precisei dar assistência por Nova Lima, o povo de domingo à noite sumiu. Aí o pastor Jonathan fez um culto aqui, estava ele, a Simone e o André e a esposa dele. E alguns obreiros. 2 pessoas. Quando terminou o culto, o menino chegou para ele e falou assim: pastor, foi o melhor culto da minha vida, eu quero me batizar. E o Andrezinho foi e se batizou. A gente, às vezes, é focado muito em resultado. E quando a gente não tem o resultado, a gente se frustra e vai sofrendo, murmurando. Vira um murmurildo. Oh, meu irmão, vamos mudar o ângulo de visão, porque Deus tem coisa grande para nós. Não faltou nada. Não faltou nada. Tudo que eles queriam, Jesus deu. Eu libero essa palavra sobre a sua vida.